Deixa alguém entrar primeiro aí. Deixa alguém entrar. Tu lembra teu fundinho musical? Não, que ele vai. Não precisa da bateria lá. Eu também não tenho nada. Eu já falei para ele comprar um novo. Não está liberando, né? Ah, agora sim. Louvado é o Senhor Jesus. Pode ir. Amém. Bendito é o Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus os alcance hoje e sempre. Mais uma noite especial que estamos juntos, compartilhando das bênçãos do Senhor Jesus e com você nesta noite, né, compartilhar das verdades da palavra de Deus, e desejamos que o Senhor Jesus alcance você também. Está comigo, como de costume, abençoado, companheiro e amigo, né, que por essa semana parece que fez mais um aninho de vida. Deus abençoe, né? É mais experiência, sabe? Que nós não ficamos de idade, né? Velhos, nós temos mais experiência. Irmão Celso, irmão César. Amém. Vai, César, pode falar. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, né? Damos graças ao Senhor por mais uma oportunidade. E graças a Deus, né? Já agradecendo ao Senhor que a gente fez aniversário e Deus nos concedeu mais um ano de vida. Nós sabemos que as lutas foram bastante durante o ano, mas até aqui tem nos sustentado, tem nos dado graça ao Senhor, e por isso estamos contentes, estamos alegres de mais uma vez estarmos aqui e você aí nos assistindo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. O meu boa noite. Amém? Vamos orar então? Vamos. Podemos orar? E você comigo aí, se pode curvar a tua cabeça e juntos elevarmos a Deus a nossa oração e pedirmos a sua bênção nessa noite. Senhor Jesus e Deus, temos a graça, meu Pai, e o grande privilégio de nesta noite estarmos na tua presença, na companhia dos nossos irmãos e amigos, na companhia, Senhor, dos irmãos que aqui estão nesta noite, meu Deus, conosco, assistindo, Senhor, e compartilhando, Senhor, dessa live. Temos a certeza que a palavra desta noite, Senhor, haverá de alcançar os corações, alcançar as vidas na tua presença. Pai, que cada um receba, Senhor, a transformação da tua palavra, a transformação do teu reino em suas vidas. Que possamos sentir alegria, Senhor, e contentamento, e alcançarmos a presença de Deus em nossas vidas. No teu nome santo, entregamos tudo aos teus cuidados. Amém e amém, Jesus. Amados, nesta noite vamos continuar então falando sobre apostasia, né? O que nós já estamos, me parece que umas 3 semanas já falando sobre esse assunto, e hoje vamos continuar falando. Até nós paramos na semana passada sobre como reagir diante das apostasias, né? Que nós vivenciamos, aí estamos vivenciando no nosso dia a dia, e cada vez mais a coisa se agrava em função dos falsos profetas, das heresias, que já vamos comentar sobre isso também, está muito acompanhado sobre a apostasia. Amém? Vamos abrir então, nesta noite, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, é isto? Isto. E versículos 23 a 26. Vamos ler então. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Louvado Senhor Jesus. O autor, o Paulo, falando a Timóteo uma verdade importante sobre um fato, que queremos comentar antes de entrar. O assunto já estamos falando sobre apostasia, mas aqui o que Paulo se refere é justamente sobre heresias, doutrinas
que não tem o seu lastro, a sua fundamentação na palavra de Deus. E a apostasia e a heresia. Veja, observe aqui, irmão Sérgio, que fala o 23, rejeita as questões loucas e sem instrução. Sabendo o quê? Produzem contendas. É justamente isso. Tem pessoas, e hoje no nosso dia a dia, na nossa mídia, e inclusive a mídia é muito forte hoje, né? A informação está vendo em primeira mão sempre, no Facebook, nas redes sociais, enfim, no YouTube e outras redes mais, e surgindo até muito falsos mestres, falsos profetas que têm trazido, né? Até porque essa questão tem proliferado no meio da igreja. E o que Paulo diz para nós tomarmos cuidado no que? Nessas questões loucas, questões que só trazem contenda, não trazem edificação. Então ele estava dizendo que havia questões na sua época sobre graça e lei, ele já ensinou sobre isso, circuncisão, ressuscitação dos mortos, enfim, tantas doutrinas que foram criadas. E Paulo precisou, pela revelação divina, trazer a lembrança e a carta aos seus, lembrando que essas questões justamente é o que fundamenta a heresia. E olha aqui, meus irmãos, até podemos afirmar que a heresia está bem intimamente ligado à apostasia, e até porque quase sempre ela torna a sua consequência. Ou seja, tem pessoas que ouvem essas questões, elas são ensinadas, são absorvidas para muitos crentes que, na verdade, não procuram conhecer profundamente a palavra de Deus. Só ouvem aquilo que estão dizendo, não além, não se aprofundam e pedem a Deus o grande ministério, um grande dom, que é o dom do discernimento. Eles não pedem. Por isso, meu irmão, se quer escapar da heresia, busque, clame ao Senhor para que haja esse dom do discernimento. E o que tem duas ramificações de heresias. É um afastamento. O que é heresia? É um afastamento das doutrinas básicas e fundamentais, verdadeiras da Bíblia. Isso é heresia. O que é heresia? São um afastamento das doutrinas, dos ensinamentos básicos, fundamentais, verdadeiros da Bíblia. E isso quando você percebe que você está ouvindo, que não tem um fundamento básico, mas a questão é o seguinte: como é que eu sei que aquilo ali é básico? Se eu não conheço a Escritura, não tem como. É justamente isso. Se você nem o básico conhece a palavra de Deus, você vai se alimentar de tudo. E o pior, ainda falamos no domingo à noite sobre a batalha, sobre a guerra mental em nosso pensamento. E o Senhor sempre está esquadrinhando o que nós ouvimos, nós encaixolamos na cabeça, na nossa mente, isso fica engravado no nosso pensamento, que a Bíblia chama de coração, que pensa de todas as coisas. Aí o que? Nós não entendemos aquilo, porque nós não temos conhecimento. O que Oséias fala? O meu povo perece por falta de conhecimento. É isso. A heresia vem justamente, já vamos falar um pouco sobre isso, o que traz a heresia, que depois você conhece a apostasia, e vamos ter um livro que o Senhor deu através de Judas, o próprio Judas, né, irmão de Jesus, que compilou um livro maravilhoso, uma carta. Olha, e você vai aprender coisas maravilhosas sobre isso. Isso é primeiro. E segundo, o que é essas heresias que trazem? É uma renúncia completa da fé cristã, o que resulta em um abandono completo de Cristo. Ou seja, quando você está justamente
ouvindo doutrinas que não têm fundamento bíblico e começa a fugir do verdadeiro evangelho. É quase igual como a palavra de Deus diz, se usava muito, né, o Senhor falando através dos seus profetas, é tipo um adultério, né? Uma mistura. Sai do que é original e vai buscar lá fora, se prostitui é a palavra de Deus. Sim. Mistura, já não fica mais genuína, já não é mais verdadeira. Aquilo que é misturado já não tem mais pureza, né? Porque é como se pegasse e vai se desviando. É como nós estávamos comentando outra vez, né? É como uma arma descalibrada, né? É como Satanás ele fez para enganar Eva. O que Satanás fez para enganar Eva? Ele apenas colocou um não na frase que Deus tinha dito. Deus disse: se vocês comerem deste fruto, certamente morrereis. E a decisão era dela. E Satanás, o que ele fez? Ele colocou só um não. Se vocês comerem, certamente não morrereis. Ele só colocou um não. Ele usou uma verdade e colocou um não, fez uma meia verdade. E é o que acontece. O que faz com que se crie apostasia, se fique apostata, é que hoje, a grande maioria hoje, quer um evangelho não genuíno, mas quer um evangelho que lhe agrade. E que já entra através da heresia, da mentira, da falsidade, né? Já é a mistura. A mistura. É a tal da mistura. Usa um pouco de evangelho, um pouco de verdade. É uma verdade confundida, né? Que não é uma verdade já, né? Usa a palavra, que a palavra é verdade, só que introduz nela coisas que não são dela. Olha o que tu falou. Introduz. Alguém já leu Judas? Vamos dar uma olhadinha só, olha aqui, ó. Então, para você entender isso, o que fala justamente que introduz. Judas capítulo 1, tem só um capítulo mesmo? Vamos lá. Dá lidinha então, leu capítulo 2 em diante, já se dá 3 em diante, né? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, certo. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, Aleluia, e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Amém. Irmãos, e depois que você vai dar uma lembrança nesses textos aqui de Judas, nós vamos saber como é que devemos reagir diante dos apostatas. E olha só, se você já percebeu que nós falamos sobre as heresias é aquele afastamento das doutrinas básicas fundamentais, eles se afastam, tá? Esses são os que proclamam, que pregam heresias, mentiras, e se afastam das doutrinas básicas fundamentais. Jesus é o Senhor, arrependimento através do Senhor Jesus, são coisas básicas. Não vamos entrar em detalhes, porque vamos expandir o nosso raciocínio, mas que você entenda isso. E também a segunda vertente é uma renúncia completa da fé cristã. Ele sai da fé cristã da graça, que já vamos chegar lá, e começa a abandonar, na verdade, o próprio Senhor na sua vida com doutrinas heréticas.
Observe então que Judas, ele traz no seu relato como procedem os apostatas da fé, o que fogem dessa graça. Para começar, você já observou que no capítulo 4, dá uma olhadinha lá. Versículo 4. Isso, perdão, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos. Pronto. Só palavra-chave. Introduziram. Assim, entraram de forma sutil. Então, a primeira coisa que esses homens, eles entram com sutileza, com palavra suave, com astúcia, com inteligência, com muita argumentação inteligente. Essa expressão aqui, introduzir, ele mais fala sobre daquela pessoa, aquele advogado que tem a sua lábia inteligente, que com sutileza ele abre a sua boca para convencer um júri, sabe? Depois daquela toda fala o promotor, depois do promotor, e depois aquele júri, o advogado de defesa, ele quer introduzir no pensamento, ou seja, no coração do júri, provar por palavras, as palavras bonitas, fazer com que ele introduz no coração dele, através da inteligência, do falar, da argumentação, palavras bem colocadas, bem articuladas, para que ele entenda a transmissão da sua doutrina. Então a primeira coisa que você tem o sinal desses apostatas, desses hereges que estão vagando, sabe, que não querem mais a fé de Cristo Jesus, não desejam mais a graça do Senhor Jesus, eles são sutis. Eu até estava agora me lembrando, eles usam praticamente duas frases bem conhecidas, né? Quando se conhece um apostado. Primeiro, não faz mal. E a segunda, não é bem assim. Só que esse não faz mal, não é bem assim, já não tem, eles conseguem botar numa base bíblica. Começa a fazer as suas traduções, a sua vontade, e olha mais o que o livro de Judas ele percorre. Além de ele ser sutil, tudo isso está no livro de Judas. Ele tem mais 18 características que vamos comentar hoje sobre isso aqui. Primeiro, se você percebeu, homens ímpios. Que convertem em dissolução. Primeira coisa, característica, homens ímpios. Tá? E onde que estão introduzidos esses? No seio da igreja. No meio do povo de Deus. Que estão junto com você muitas vezes, falando contigo constantemente, e assim, não são pessoas que frequentam, não são frequentadores assíduos de um culto de ensinamento, porque eles acham que a sua tese, irmão Sérgio, é a melhor. Eles não precisam ser pastoreados, eles não precisam ser ensinados acerca da verdade, eles já têm a completa revelação. Sempre diz, eu já fui revelado e outros mais, eu já sei tudo, meu Deus, miserável sou, e dizer para você que nós sabemos tudo, nós estamos engatinhando nesse mar imenso, nessas considerações verdadeiras da Bíblia sobre a verdade de Jesus. Nós não sabemos praticamente nada. O que Deus dá, sim, é o que nós conseguimos examinar e reter de informação verdadeira, que nos traz paz e contentamento. Lembre disso, paz e contentamento. O Deus de paz, essa paz que excede todo o nosso entendimento. Então, quando eu tenho isso, eu sei que a palavra de Deus é verdadeira. A primeira é ímpio. E depois, aí diz também que é moralmente perverso. Sabia? Essas sim. Porque já o nosso irmão, evangelista, já comentou, ele disse que não é bem assim.
Não é bem assim. E não faz mal. E não faz mal. Você pode fazer. Tem alguns que eu lamento dizer, que até já ouvi, né, grandes teólogos, sobre casamento. É casamento. A primeira diretriz do casamento, segundo Deus e a Bíblia Sagrada, é a felicidade. Se quando a primeira premissa, eu dispenso e eu não tenho, que é felicidade no casamento para ser feliz. E se eu não tenho, aí o teólogo diz, olha, tem que separar, meu filho. Separar, não é feliz? Procura outro caminho. Mas o que une, que Deus uniu, não separa o homem. Aí vem o teólogo e me diz assim, mas eu sei que ele se uniu, eu sei se foi Deus mesmo que uniu, não foi ele que quis, problema seu. Mas o casamento, o próprio nome, nomenclatura, foi a criação instituída por Deus. E se você entrou nessa instituição, a Bíblia tem somente uma coisa, que não separa o homem. Até que a morte vos separe. Se quer separar, olhe para que ela morra. Ou olhe para que ele morra, aí tudo bem. Aí você casa. Só não sei se vai chegar no céu, não está pedindo isso. Se você me entende. Então, irmãos, e quando nós chegamos nesses casos, são homens justamente moralmente perversos. Eu usei um caso mais, não complexo, mais simples para nós entendermos. E depois, eles negam a Cristo. Certo? O dominador. Eles convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Verdade. São assim, além de ser moralmente pervertidos, negam a Cristo e quando fazem isso, também contaminam a carne. Se você ler de uma forma muito especial o livro de Judas, aqui no Apocalipse, deixa eu pegar, achei. É fácil achar Judas, não sei porque é bem fácil. Que negam a Deus únicos, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Verso 5, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Contamina a carne e outra, sempre são rebeldes. Você já percebeu isso? Quem gosta, até porque de contaminar a sua carne, como já falei, o exemplo que eu dei, também negam a Cristo e contaminam a sua carne e são rebeldes. Rebelde que não deseja, não quer alcançar o quê? Graça. A graça. Misericórdia. Perdão. Tudo ele acha que para ele tudo tem solução, mas é só para ele. Ele só olha que ele que está certo. A maior desculpa é dizer que Deus não existe. Uma grande maioria fala que Deus não existe. Isso é o extremo, aquele ateu. Só para andar no caminho errado. Não é nem um ateu. Eu acredito que não é nem um ateu. Porque assim, eu acredito que uma pessoa que um dia conheceu o Evangelho, que teve a presença do Senhor, já ouviu a palavra, que já viu Deus operar grandes coisas, aquilo está dentro dele. Ele fala que ele não crê, que isso, mas está ali dentro, está cravado aquilo ali. Não tem como tirar. Não sai aquilo ali. Então, o que acontece? Como ele não quer mudar a sua atitude, não quer mudar a sua ideia, o seu raciocínio, ele não quer voltar atrás, então é mais fácil. Eu vou dizer que Deus não existe. E eu continuo caminhando nesse mesmo caminho errado. Mas ele, no fundo, ele sabe que ele está errado. Mas muitas vezes o quê? O orgulho, a soberba, não deixa com que ele se arrependa e reconheça que simplesmente está errado.
Então é preferível andar num caminho falso. É igual amizade de WhatsApp. Você tem 5.000 amigos do WhatsApp, mas desses, quantos você conhece na verdade? Os virtuais. Quantos você conhece desses de verdade? São bem poucos. Tu não sabe nada sobre ele. É uma amizade falsa. Então prefere o quê? Dizer que tem 5.000 amigos, mas tem. Uma ilusão. E a verdade, irmãos, além disso, além de ser rebeldes, são insultos aos anjos, são ignorantes sobre Deus, proclamam visões falsas, tá? São difamadores, são murmuradores, são descontentes, propagam a arrogância da sua mensagem, são aduladores por motivos interesseiros, são aquelas pessoas que gostam de elogiar de forma excessiva. Cuide, e eles gostam de fazer isso. São escarnecedores de Deus, causam divisões, como nós já sabemos, que Paulo falou em Timóteo, que gostam de dividir com suas heresias, seguem o mundo, não seguem os princípios básicos da Bíblia porque não entendem, tá? São destruidores e são destruídos do Espírito de Deus ou perdidos, e por fim negam, como diz a Bíblia em Judas, negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então todos essas pessoas, infelizmente, elas estão ao nosso redor, elas estão, na verdade, irmãos, sempre nos assistindo e procurando até mesmo um momento para te abordar de forma sutil, para que você possa ser alcançado pela sua mensagem falsa, da sua heresia. Então, discirna, abra os seus olhos e entenda isso. E tantas essas mensagens, quantos que chegam para ti, que são descontentes, que são murmuradores, que o seu próprio carne, o seu próprio corpo difamam a si mesmo e acham que não faz mal, e não é bem assim, certo? E olha aqui, ó, agora, meu amado irmão, o que nós devemos reagir, que nós já falamos, tá? Nós temos que ensinar somente que convém essa doutrina, que nós já falamos sobre isso. Manter a boa consciência na fé, combater firme o bom combate, fugir da apostasia, que nós já lemos em Apocalipse, perseverar na fé verdadeira até o fim. Tá? Agora, eu quero com você compartilhar e trazer para você a lembrança que como nós devemos então reagir diante das situações que nós falamos, dessas vidas, desses que são ímpios, desses que são moralmente perversos, que negam a Cristo, que contaminam o seu corpo, a sua carne, que são rebeldes, que insultam até os anjos, achando que Deus não pode manifestar através dos anjos nas nossas vidas, que são rebeldes, que são ignorantes sobre as coisas de Deus, coisas santas, que proclamam visões, né? Falsas, até profecias falsas, difamam, enfim. E pastor, como é que eu vou tratar, como é que eu vou reagir? Bom, primeiro, livro de Tito, capítulo 1, verso 10 e 11, nós já temos aqui, ó, observe. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Ó, não vamos nem falar o que eles estão fazendo já, ensinando heresias para ter dinheiro. Isso tem bastante. Como tem? E tem gente que cai nessa. Ensinam para que você seja rico, milionário, e simplesmente, infelizmente, cai na desgraça. São homens que já perderam, já não têm o Espírito Santo. E o que devemos fazer? Tito responde, já respondeu.
nós devemos tentar calá-los, fechar a boca deles, sim, com a verdade do Senhor, não nos intimidar, mas simplesmente fechar a boca deles. E às vezes as nossas palavras não resolvem, irmãos, coloque ele diante de Deus na oração, busque ao Senhor, não permita que essas pessoas vão falar para você essas heresias, certo? Então diz para nós de novo, irmão, esse texto aí, muito maravilhoso. Devemos tentar calá-los, fechar a boca deles, através da verdade que você alcançou do Senhor, da graça que o Senhor te deu. Interessante que fala aqui, né? Que transtornam casas inteiras, quer dizer, a família toda. Por quê? Porque você permite que ele vá visitar a tua casa. Aí acontece isso. Irmão, se vai um caluniador, se vai um murmurador, se vai um que quer dividir, quer fazer com que trazer contenda para a tua casa, que quer descontentamento, propagar uma sua própria arrogância na tua casa, não permita, não vai lá, não. Quer conversar, convencer? Convence. Então, meu pastor, a nossa liderança, como tem pessoas mandando no meu WhatsApp aqui coisas para me convencer com doutrinas que não há fundamento bíblico, não há base, porque alguém falou para ele que isso é assim. Certo? Não permita, cale a boca dele. Vai lá, irmão, de novo. Judas, capítulo 1, verso 10 e 11. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Aleluia. Tá. Então, tampe a boca dele. Não fique calado com as mentiras. Por isso, eu e você precisamos estar afiados como obreiros aprovados. E ser obreiro aprovado não é só para o homem não, irmã. Você precisa alcançar isto. Por isso, nós temos como obrigação, nós aqui do ministério, as maravilhas de Jesus, temos por base que as próprias irmãs com a sua liderança, departamento, participem conosco das nossas reuniões de treinamento de liderança. Elas têm que estar junto e aprendendo junto, porque elas têm a sua responsabilidade de ensinar ao seu departamento as verdades da graça de Deus. Segundo, está em 1 Timóteo 1, 3 e 4. 1 Timóteo, né? 3 e 4. Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se dê a fábulas ou a genealogias internas, que mais questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Irmãos, são doutrinas que as pessoas vão querer ensinar. É como eu digo assim, mas eu guardo o sábado. Guarde o sábado então. Quer guardar aquele dia? Guarde. Mas não vem trazer divisão para essa família. Quem salva é Jesus. Se você guardar o sábado e ficar, não ter arrependimento, não perdoar, não amar, não adianta, você não tem salvação. Se você não crê no nome de Jesus como Senhor, único Deus, cuide da tua alma, mas são coisas que só falta agora, se você não for circuncidado, não vai para o céu. Só quem doutrinas que não trazem edificação nenhuma, só contenda e divisão. E as pessoas são capazes, eu já vi pessoas tão absurdas que não acabou o culto, irmão. Um culto abençoado, no final do culto já atacam irmãos ensinando heresias. Admoesta, você tem que admoestar essa pessoa, como diz a Bíblia, como Paulo dizendo, olha, admoesta a não ensinar outra doutrina,
além daquilo que você recebeu. E se vier outra, que seja anátema. Certo, irmão? Então não dê ouvido não. É o que a Bíblia ensina. Se você alcançou, se tem alguma dúvida, procure o teu pastor. Olha, pastor, procure. Tem pessoas que até hoje não se levantam mais na sua fé, porque estão confundidos com mentiras, foram confundidos com a arrogância de alguns, e hoje são arrogantes da mesma forma, porque caíram da graça com mentiras, com fábulas que não têm nenhuma edificação. Aqui na continuação de Timóteo, né? Aqui o versículo 4: não se dê as fábulas ou as genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. De uma boa consciência, a consciência está de uma boa, ela está em paz. Se essa paz que excede o nosso pensamento, que o Deus de toda a consolação está conosco, então o que nós temos é verdadeiro. Mas quantas pessoas se perturbam com essas heresias? Terceiro, Tito 1:13. Olha o que Tito fala sobre isso aqui, ó. Louvado é o Senhor Jesus. Você está me acompanhando aí? Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Precisa mais, não? Mas aí entra a grande questão. Quem aceita a repreensão hoje? Se esse que está falando para você das suas verdades, não das verdades da Bíblia, a sua interpretação ou a sua revelação, não da revelação divina, vai repreender ele. Ele vai dizer que isso é demônio. Demônio é tu. Tu está endemoniado. Está cheio de capeta. Tá? Eu prego a Bíblia Sagrada, mas prego a sua vontade, a sua heresia, que não tem fundamento. Eu digo para você, a Bíblia diz também, pode repreendê-lo severamente. Às vezes, irmãos, eu já conheço pessoas que quando vem com esse tipo de doutrina na sua casa, ou até mesmo, ele já anuncia um encalço e simplesmente lhe aborda, ele já, olha, se tu vier com essa tua tolice aí, então vai examinar a Bíblia. Já nem vem para mim. O que eu alcancei é da palavra de Deus. É daqui, ó. É do Espírito Santo. E isso aqui me traz contentamento e paz. É só você olhar o fruto dessa gente que você vai saber realmente se ele tem ou não tem o Espírito Santo de Deus. Se não está perdido, se não está caído já, não está arrebentado. E outra, normalmente não é pastoreado. Vive pulando de igreja não, esse ministério não me serve porque não prega o que eu creio, esse aqui não serve porque também não prega o que eu aceito, e ele não tem ministério, não tem igreja, ele é igreja só. Igreja é o seguinte, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu vou estar presente, porque a igreja é quando tem um pensamento só, não é só você. É uma coletividade, é 1 ou 2. Você forma esta igreja. Eu sou igreja, só eu. Mas como é que você, Cristo, não sou membro de um corpo? Pense nisso. Precisa ser no mínimo 2. 2 para ligar, né? Para ligar. Senão, não tem como. Mas tem umas heresias, tem mais de 2, sabe? Tem bastante gente aí. Então, meu amado, por favor, repreenda-os severamente. Não tenha às vezes piedade, não. Repreenda, fale a verdade, porque a verdade liberta. Mas tem outra. O Tito, capítulo 1, verso 14, fala uma outra coisa. Olha aí, ó. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens
que se desviam da verdade. Como é que é então? Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Não dando ouvido. O que está dando ouvido? Não dê atenção. Só isso. Às vezes passamos por esses textos e nós não prestamos atenção. Meu irmão, por que você cai nessa rede? Você cai nesse engodo, você cai nessa mentira, porque você empresta o ouvido para o erro, você presta atenção nessas coisas. Quantos dos nossos, muitas vezes, têm aprendido, Deus tem abençoado, mas dão ouvido para o erro? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço que você alcance essa graça, mas dê ouvido ao Senhor Jesus. Não dê ouvido ao Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Outra coisa, meu irmão, o 6, o 5, Tito capítulo 3, verso 10 e verso 11. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Se falou uma vez, 2, 3 vezes, admoestou, tá? Você repreendeu, você falou com carinho, a Bíblia diz, pode evitar ele, evita, pronto. Se você tem que evitar, tem que admoestar, tem que exortar, advertir ele, e por quê? Olha o que a Bíblia fala. Ao homem herege, depois de uma ou duas ou outra demonstração, evita, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Está pervertido e peca, e está por si só, a sua própria vida já está perdida, condenada, porque fugiu da graça de Deus e as pessoas não enxergam isso. Irmãos, eu oro para que a igreja ela busque o dom de discernimento, busque os melhores dons para que você possa crescer na graça e no conhecimento e tenha paz com o Senhor Jesus, porque o que nós vamos ser julgados é o que nós pensamos, o que está no nosso coração, ou seja, na nossa mente é o que nós vamos absorver de informação, e essas informações vão alcançar conhecimento na nossa vida. Glória a Jesus. Não permita que essas pessoas destruam o que o Senhor construiu na tua vida, porque são pessoas que já perderam a graça de Deus. 2 Timóteo capítulo 4 verso 15. Veja o que precisamos fazer também. Uma das reações que temos que ter desses hereges, esses apostatas da fé. 2 Timóteo 4,15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Se você ler depois, quem resistiu está ali embaixo. Alexandre Latueiro. Tá? Então, Paulo pregou, eles pregavam, anunciavam, ensinavam, eles resistiam à verdade. E ele diz, olha, é o seguinte, então precisamos nos guardar dos tais pessoas. Você já percebeu, irmão? Quando as pessoas, irmãos, até mesmo os crentes, que têm uma ideia parecida, eles se avolumam, ou eles ficam mais juntos, fica um grupinho cá, um grupinho lá, um grupinho cá, ou quando as pessoas são fracas, os fracos se unem na sua fraqueza, os fortes se unem na sua fortaleza, os hereges se unem nas suas heresias, os apostatas se unem na sua falta de fé, na sua iniquidade, cada um com o seu grupo. Pense que grupo que você está. No grupo, eu tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Ou no grupo que murmura, descontente. Qual é, meu irmão? Eu peço para você nessa noite analisar justamente isso.
precisamos guardar dos tais que praticam essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor, só a palavra de Deus. E depois, conforme Efésios 5, 11, 12, também devemos fazer o quê? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Amados, em miúdos, evita participar da comunhão com estes tais. Porque se você está junto, porque você é cúmplice, você acha que está certo. E quando isso está rebeldia, é um pecado de feitiçaria, então não se una com pessoas que não têm a tua mesma fé, que está distorcendo essa verdade. Se tem uma verdade e você está ciente disso, o Senhor já te falou, a palavra já te revelou, então simplesmente evita participar da comunhão com esses tais. Eu sempre digo e vou repetir nessa noite. Ah, pastor, então eu não posso ser amigo dessa gente? Não. Não. Tu não pode ser amigo dessa gente. Então eu tenho que evitá-los, mas uma coisa você pode ser. Eles podem ser os teus amigos, não você amigo deles. Eles sendo os teus amigos, eles vão aonde você vai, e você vai pela verdade, você vai cultuar a verdade, o evangelho simples e genuíno. Quando você vai infiltra a sua vida na amizade, no coleguismo, no companheirismo com essa gente, que você vai filtrar o quê? Você não filtra, você mastiga tudo e até engole, mesmo não suportando e não querendo. É que nem a gente tem vários exemplos, né, de pessoas, né, jovens, que muitas vezes são companheiros de pessoas, né, como se fala? Pessoas, por exemplo, que estão no mundo do crime. Sim. Ele não está, mas ele tem amizade com essas pessoas do mundo do crime. E muitas vezes, quantos inocentes acabam sendo mortos justamente por causa dessa amizade? Porque estão onde devia. Porque estão justamente onde não devia. Onde não devia, com pessoas que não devia. Né? Não devia. Mas são presos, mas não tem nada a ver, nem conhece, só são. Mas como? Você está junto? Junto. Vão responder junto lá. É mais ou menos dessa forma. É isso, é justamente isso. Estão juntos, se você está junto, é porque concorda. Então, traga eles para a luz, traga eles para a verdade. Eles estão sem sabor, não tem mais a luz, não tem mais a revelação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Amados, continuando aqui o nosso tempo, então não tenha comunhão. Como que vai ter a luz comunhão com as trevas? Porque sempre aonde está a luz, as trevas fogem, as trevas não existem. Então o que eu acabei de falar, que você não pode ser amigo dessas pessoas, dessa gente. Por quê? Porque se você já ressuscitou com o Senhor e tem a conversão em Cristo Jesus, tem a luz, então aonde você estiver com eles vai aparecer só uma verdade, porque as trevas vai ter que ir embora. Agora, se aparecer os dois, irmãos, nós temos que falar a verdade, incomodar o mundo, incomodar as pessoas, elas têm que ficar incomodadas com a verdade do Senhor, fazer a diferença com a verdade, e não nos aliarmos com as trevas, acharmos que é tudo igual. Não é igual. Quando chega a luz, as trevas têm que sair. Quando chega a verdade, a mentira, ela tem que sair em disparada. Ou você acha que é diferente? Nós somos filhos que estamos caminhando para a eternidade. É que nem quando o Senhor Jesus, né,
o Senhor Jesus caminhando, ele sempre dizia para os fariseus: vocês não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Porque as obras que eles faziam era o contrário. Sim. Né? Basta, por exemplo, assim, ó, quando Jesus entrou lá no templo lá, e curou aquele homem da mão mirrada, que disse para ele: venha para o meio. Né? A palavra de Deus diz que eles ficaram com inveja, ficaram irados, ficaram furiosos, mas não era um ato de amor, que a própria palavra diz que Deus é amor. Sim. Que Deus é poderoso para curar, para libertar. Era a palavra que eles estavam lendo, demonstrava justamente isso, que Deus tem poder para isso, e Deus quer fazer esse tipo de coisa. E quando era manifestado no meio deles, eles não gostaram. Eles não viram, os olhos deles estavam fixados na lei e Moisés, e não estavam vendo o milagre sendo realizado. Não estavam vendo a luz sendo manifestada. Eles preferiram ficar com os olhos fechados e do que enxergar. Não tem, eu acredito assim, não tem coisa mais linda do que tu ver a obra de Deus sendo manifestada. A olho nu. A um palmo da sua... A obra de Deus sendo manifestada, o milagre sendo realizado. Podia tocar no milagre. Mas eles presos pela tradição, preso pelos seus pecados, porque Jesus disse: se vós não se arrependerem, vocês vão morrer nos seus pecados. Mas eles não, nós não queremos isso. Nós não queremos milagre. Nós queremos que o cara continue com a mão torta. Fique desse jeito. Fique do jeito que ele está. Nós não queremos ver ninguém direito. Nós queremos que ele continue caminhando. É o que acontece, essa gente achando que desse jeito torto, não, na minha visão está certo, tá bom, tá assim. Eles não enxergam um palmo na frente, porque os seus olhos, a escama não caiu ainda, não foram revelados como a verdade única e verdadeira, que é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o Senhor Jesus. Irmãos, aqui e além de evitar a participar da comunhão com os tais, tá? Nós devemos também fazer uma outra atitude, rege de uma outra forma. Romanos 16 e 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Mas tem crente, tem irmãos, tem cristãos que fazem questão de ajuntar murmuração e trazer divisão. Eles não evitam às vezes, por falta de vigilância, tá? Por isso nós ensinamos sempre: orar é indispensável, é vida para a igreja. Nós já estamos entrando numa campanha, numa ação de oração já para a madrugada. Nós temos o nosso grupo lá do avivamento. Nós já estamos com uma outra ação por 30 dias, dia 15, amanhã, né? Vamos até o dia 15 de agosto. Vamos buscar o Senhor e lá vai estar os nossos motivos. Se você quiser entrar, irmãos, entre lá, tá? Converse conosco, pastor, eu posso estar junto com vocês aí no grupo do avivamento, da oração? Eu vou te colocar lá junto para nós orarmos, porque orar é maravilhoso, é indispensável, mas não esqueça que nós temos que olhar e vigiar. E quando nós não vigiamos, o que acontece? Nós não conseguimos afastar a nossa vida dos tais. Como diz, irmão, eu não posso abandoná-los. Eu não posso desprezar, mas não é para desprezar, não é para abandonar, é você não dar ouvido, não dar atenção às suas besteiras, às suas inverdades, aos seus conceitos humanos, porque a Bíblia não diz isso. Está me entendendo? Então, afastar é isso, como diz lá em Eclesiastes, é tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Então, nesse tempo, é deixar de se abraçar, certo? E evitar essa gente, para que você não se contamine e não caia também da graça. E aqui, Só posso... pode sim, fica à vontade.
o Romanos 18, aqui, né? Sim, sim. Rogo aos irmãos que noteis os que promovem dissenções e escândalos contra a doutrina que aprendeste e desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Em outras palavras, o que quer dizer? Seguem a sua vontade. Fazem segundo o que quer. Tá? O que eles comem segue só a sua vontade, não segue a vontade do Espírito Santo. Porque as pessoas que não buscam a sua orientação seguem o seu ventre, seguem a sua vontade. Mas graças a Deus que nós estamos juntos. Eu acredito que é como há pessoas, por exemplo, que vai ao culto, né? Mas ele não vai com o intuito de adorar a Deus, de louvar a Deus, de ouvir a palavra. Ele sempre vai com o intuito de achar um defeito. Não, esse aí olha, estou entrando numa porção que sempre vai com a intenção de achar um defeito. No culto, né? No culto. No culto. Ele não consegue ir com o propósito de adoração. Ele vai já para ver o que está errado. O que está errado, o que está faltando, o que está acontecendo. Sabe por quê? Isso que acontece é porque muitos cristãos, muitos crentes, vão para a igreja para terem um culto maravilhoso, mas não fazem um culto maravilhoso. Eles querem ver uma apresentação da música bonita, uma apresentação de um cantor bonito, uma apresentação de uma mensagem bem exposta. Só que a verdade, irmãos, tudo isso aqui para nós é importante. Só que a verdade, nós precisamos ir lá para fazer o nosso culto particular. Se todos pensarem dessa forma, hoje eu vou para o culto para fazer um culto maravilhoso, eu vou cultuar com toda a minha alma ao Senhor. Fazer o contrário, né? Em vez de ver quem vai cantar, Ele vai fazer. Não, mas assim, Senhor, hoje eu vou me apresentar para Ti. Sim. Hoje eu quero me oferecer para Ti. Mas se não ganhar oportunidade, não ter culto na pessoa, tu também é assim, não é? Não? Não. Ainda bem, né? Domingo passado o culto estava maravilhoso, uma bênção. Tudo bem, verdade. E eu vou lá em cima, tá vendo? Louvado é o nome de Jesus, irmãos. Esse é o nosso culto, não importa. O importante é você participar, levantar as mãos santas aos céus e apresentar o teu louvor, a tua vida de adoração ao nome de Jesus. Isso que é importante. Aí você vai em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6, e vamos ver outra coisa. Nós temos que realmente nos afastar dos tais. Afastar. 1 hora já, tá? Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Como é que é? Essa palavra tão... Olha aqui, presta atenção. Vamos lá. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Observasse a expressão tradição. Muitos já deixaram uma boa tradição, deixaram um bom costume e estão colocando heresias do mundo dentro da igreja, achando que... Como é que tu falou mesmo? Não, tu falou? Está introduzindo? Mas assim, tá... Não, mas não é bem assim. Não faz mal. Não é bem assim. Jesus vai fazer a obra. Então, para que o Senhor chamou uns para evangelistas, um para presbíteros, para pastores e doutores e mestre? Por quê? Para ensinar essa gente no caminho certo. Ele chamou justamente para pregar uma verdade, para não deixar a influência do mundo entrar na igreja, os costumes do mundo para entrar na igreja. Ou você acha que Daniel lá, ele deixou a influência da Babilônia influenciar a vida dele? É verdade. Deixou? Será que José, que estava no Egito, deixou a influência do Egito influenciar a vida dele? Não.
Ele influenciou o Egito. Daniel influenciou uma nação, porque não deixou, eu não vou comer essa comida, eu não vou me alimentar disso, não. Sabe por quê? O meu Deus, que a qual eu creio, eu confio, é que vai me sustentar. Não deixou as influências na vida dele. As influências negativas eram muitas, né? Ele tinha bom costume, as boas regras. Longe da sua terra, Não. longe do seu povo, mas não permitiu. Não permitiu, como diz a mensagem de domingo, que o seu coração fosse perturbado, mas manteve firme. Nós temos que encerrar logo. Meu diretor já está aqui me olhando já. Você não consegue ver ele, né? Mas nós vimos toda hora. Está aqui na frente. Então, para nós encerrarmos aqui, vamos ver 1 Coríntios 5, 11 a 13. Por último, 1 Coríntios 5, 11 a 13. Não nos associar com essa gente. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Eu não vou precisar nem falar mais nada, porque ela é uma palavra tão completa e digna de toda aceitação. Aleluia, Jesus. Não associeis com os desordeiros. Não associeis com quem não tem tais princípios, os costumes, os bons costumes tradicionais que você acabou de ler no versículo anterior. Nós temos bons costumes, então, meu amado, abrace o bom costume. Seja diferente com este mundo, porque você não é filho do mundo, hoje você é filho de Deus. Aleluia. Amém? Nós vamos, nessa noite... Só para encerrar aqui, pastor, posso só ler uma palavra? Sim, meu irmão, fica à vontade. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e aqui deve bater para ser lido esse versículo. Diz assim: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Amém. Não é inimigos. Não. Verdade. Nós temos que amá-los, mas com a verdade. Você não educa o teu filho quando faz uma arte, faz uma coisa, você tá bom, filhinho, abraça ele, tudo bem, tá? Você dá os seus conselhos, as suas recomendações. Em alguns casos, você fala severamente. Em outros casos, você usa a varinha da correção. 3 vezes. Você fala, você admoesta e usa a varinha da correção. Essas pessoas façam a mesma coisa. Não poupe energia espiritual, porque a verdade, ela vai subsistir. E a verdade está em você. E essa verdade chama-se Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus abençoe a todos que estão conosco, que participaram, que interagiram, que compartilharam conosco também. A outros que vão ouvir também essa transmissão em outro momento. E a todos nós pedimos que a bênção do Senhor alcance cada um de vocês. Eu vou apenas, antes de orar, irmãos, deixar uma nota especial aos irmãos, aos nossos cultos. Aos cultos, hoje nós tínhamos cultos em todas as congregações, com exceção da Vigorelli, que é quarta-feira. Temos terça e temos sábado nas congregações. Eu peço aos irmãos, se podem, irmãos, não fiquem em casa não. Não fiquem em casa. Seja guardado pelo Senhor e vá na congregação perto da tua casa. Vai orar ao Senhor Jesus.
Tem o teu carro, pega o teu carro, vá lá, encoste lá e ore ao Senhor Jesus. Peça ao Senhor misericórdia pela nação, pela tua comunidade, pela tua igreja, pelos teus ministros, para os teus pastores. Busque ao Senhor Jesus. Faça a diferença. Tente, se esforce. Nós vamos dar as informações se algum novo decreto sair de fontes seguras, de confiáveis e oficiais. Nós seremos os primeiros a manter contato com vocês e dar informações precisas. Não vá com fake, com mentira, o que está aí, não se enrole, não. Deixe tudo e vá servir ao Senhor e sirva-o com alegria. Amém? Vamos então orar ao Senhor. Irmãos, só deixa eu dar um recadinho. Por favor. Pedidos de oração. Sim, tem aqui. A irmã Elvira está pedindo oração. E a Claudineia Máximo está pedindo oração pelo presbítero Lorival, que está na UTI. Sim. E a sua esposa Salete. Isso já está no nossas orações, já comentamos com ela já no Face. E nós estamos orando e vamos orar, né? Mais ainda, o presbítero Lorival, a irmã Salete, pedindo ao Senhor graça. E temos uma confiança que o Senhor já fez o milagre, já está com providência, vai abençoá-los. Tão somente mantenha-se firme na fé em Cristo Jesus. E os irmãos também que quiserem participar do grupo de oração só no WhatsApp, manda um recadinho para o pastor Roberto no 99743 9040. Daí ele vai adicionar os irmãos no grupo de oração. Tá certo, então. Olhemos ao Senhor Jesus. Irmão Sérgio. Senhor nosso Deus e amado Pai, Deus glorioso, mais uma vez, Senhor, louvamos, somos Senhor, gratos a Ti, Sim, meu Senhor, Deus, por essa oportunidade. Pedimos a Tua bênção nesta noite, Senhor. E nós aprendemos mais Clamamos a a Tua Tua bênção santa nesta e noite bendita em nome do palavra. Senhor Jesus. Senhor, neste momento, estende, Graças Pai, a Tua nós te mão damos, de nós te poder, louvamos, Senhor, nome santo, sobre Senhor. aqueles, Pai, que estão precisando Pedimos que a de Tua uma mão esteja em cura, nossas de uma vidas. libertação, Abençoa Senhor, cada um de uma deles. resposta da Tua Manifesta de uma parte, forma porque especial Tu és as Deus suas vidas. vivo e tremendo, Nosso irmão Senhor, Lorival, irmã e nós Salete. cremos na Tua Tu palavra sabes das suas e sabemos que o necessidades. Senhor é o mesmo Vai andando com Tua ontem, providência, hoje e será com o Teu milagre, eternamente, com Senhor. Tua paz, com Vai Tua graça. repreendendo, Pai, Meu todo Deus, eu mal, peço que vai as Tuas mãos desfazendo, alcancem as Pai, suas todas as vidas. obras Ó, nossa contrárias, irmã Senhor Elvira, Jesus. Senhor, Concedendo também eu peço que a Tua saúde, graça venha concedendo manifestar com saúde e bênção, fortalecimento espiritual, pelo poder Pai, do nome a de Teu povo Jesus. neste momento, É no Teu Senhor nome da que eu glória. rogo, é no Teu Jesus, nome que eu o Teu peço nome nessa seja noite, glorificado Senhor. e exaltado. Saúde, libertação Assim, e Pai, cura nós te aos nossos pedimos ouvintes, e aos nossos agradecemos, participantes, Pai, por cada Senhor. um que Aumenta, tem, Pai, Senhor, acrescenta, compartilhado, Senhor, por aquele que vida tem e poder a essa assistido, por gente, que todo aquele confia que tem no Teu estado nome, conosco que tem a até Tua este palavra como momento. verdadeira. Ó Deus Pedimos nessa maravilhoso, noite, que os pela lares Tua e as unção, famílias pela Tua sejam graça, pela Tua abençoadas bênção, em em Teu nome, de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, irmãos, e que a graça e a paz de Jesus alcance vocês hoje e sempre. Boa Amém. noite a todos na paz do Senhor Jesus.